Opa. Não, só tá no outro microfone. Peraí. Não, peraí. Oi, oi. Agora sim. Deu agora? Uhum. Então tá, peraí. Bom dia a todos. E aí, gente, o tempo aqui voa, né? Rapidinho, E rapidinho. como voa? E hoje eu vou responder algumas perguntinhas, né? Vou continuar respondendo, porque na semana passada, o nosso tema hoje é autismo, né? E aí, na semana passada, nós falamos sobre. Eu trouxe a Selma Sueli, né? E o Vitor Mendonça. E os dois, o que eles fizeram? Eles falaram um pouquinho sobre a vida deles, né? Sobre como é porque os dois são autistas, né? E assim, eles têm o diagnóstico. A Selma Sueli recebeu o diagnóstico depois de 53 ou 56 anos. E eu trouxe porque para vocês poderem ver que realmente não é um bicho de sete cabeças, né? Não é aquela coisa que vai te tirar do chão, porque a dificuldade dos pais em receber o diagnóstico do filho, ele é assim, estarrecedor, né? Eu vejo na clínica como que o pai, ao receber o diagnóstico, ele fica assim, meu Deus, tipo assim, se pudesse devolver o filho, eles devolveriam, sabe, Arley? É desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai passar um diagnóstico para esse pai, sabe, gente? Tem que ter muito carinho, muita cautela quando a gente vai passar esse diagnóstico para os pais. E você tem que acompanhar o pai, né? A família, nós temos que acompanhar os familiares, nós temos que acompanhar. A gente faz todo um trabalho interdisciplinar, tá bom? Tem que trabalhar com o terapeuta junto ao terapeuta, o TO, né? O psicoterapeuta, o TO, o fono, a escola, a família. Nós temos que nós temos um arsenal de ajuda e de comprometimento com esse diagnóstico, que não é fácil, né? Então vamos lá. Tem que ser de lá, tá? Daqui. Então vamos lá. Vamos começar respondendo a perguntinha da Gisele. Gisele, ela pergunta: quais são os sintomas, Cris? O que eu devo observar, né? Eu tenho uma criança e o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que observar? Primeiro, vamos lá. Gente, o que é o autismo, né? O autismo ele pode ser leve, né? Severo e moderado, tá bom? Ele pode ser leve, moderado e severo. O severo, gente, ele tem... nós temos assim, o autista severo, ele tem uma dependência maior, tá? Com as dificuldades mesmo, mas ele tem dificuldade de comunicação verbal e a não verbal, ele não consegue muito se comunicar sem a ajuda de outras pessoas, tá? Ele tem muita dificuldade, né, nas interações sociais, é sempre mais exacerbado, tá, gente? Com as funções cognitivas dele são bem reduzidas, apresenta rigidez no comportamento, muita rigidez no comportamento, dificuldade de lidar com as alterações da rotina, do cotidiano, existe essa dificuldade, tá? O moderado ele tem as funções cognitivas reduzidas, né? Existe uma interação também importante, comprometida, existe um comprometimento aí, mas ele é menor do que o severo, tá? Tem menor intensidade, tá, gente, no comprometimento da comunicação e da linguagem. O leve, a gente pode falar, né, que eu acho que, por exemplo, o Vitor Mendonça, inclusive eles chamam de Asperger, né? Tem um comprometimento mais leve. A pessoa, eu até falo, eu comento uma coisa muito importante. É fácil diagnosticar o severo e o moderado, mas o leve às vezes passa despercebido na sua casa, né, os seus pais, quando leva quando começa a ter a falta de rendimento mesmo escolar, né, é que aí a pessoa começa a observar, peraí, o que aconteceu, ou tá faltando, ele é tímido, você começa a perceber, o pai fala assim, ele começa a perceber que ele é estranho, mas tem mais dificuldade na comunicação, na sociabilização, tá?
Aí a pessoa fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que precisa ser olhada, né? Ser melhorada quanto ao diagnóstico. Aí a mãe procura o diagnóstico para o seu filho, né? Procura sair atrás de profissionais, né? Para fazer um diagnóstico. Inclusive a Selma Sueli, ela teve o diagnóstico dela com 53 anos, né? Porque passa despercebido, gente. Passa despercebido, sabe? Ela ficou tão focada no diagnóstico do filho, né? E que ela esquece dela também. Uma outra coisa que eu falo que é muito importante os cuidadores também precisam de muito cuidado, que é bem difícil, né? Você lidar com o diagnóstico do autista severo e do moderado. É muito, muito complicado. O autista severo e o moderado, ele tem complicações assim, até físicas, comprometimentos físicos, né? Muitos têm comorbidades, né? Até mesmo com demência, com TDAH, com toque, tá? Então tem outros comprometimentos e aí assim fica muito mais difícil para os pais cuidar dessa criança, né? Vamos lá. Então vou falar de algumas características do autismo leve, né? O relacionamento interpessoal, ele é sempre afetado tanto no leve, no moderado, quanto no severo, tá bem? Riscos inapropriados, tá bom? Eles têm riscos e risos, eu vou falar riscos e risos, tá? Os risos são inapropriados. De repente, você observa a sua criancinha brincando lá, de repente ele começa a rir sem mais, sem menos, né? Sem um porquê, tá? O olhar, falar dos riscos. Ele geralmente, né? Ele não tem, por exemplo, se ele entra numa casa qualquer que tenha cachorro e pode ser mordido, é lógico, né? Mas ele não pensa assim, olha, se eu entrar nesse portão aqui, tem um cachorro, né, muito bravo, vai me atacar. Então ele não tem essa percepção de perigo, sabe? Ele tá na janela, ele sobe, talvez ele caia dessa janela, porque ele não tem essa falta de compreensão. Ele tem essa falta de compreensão, né? Por exemplo, várias pessoas falam assim, o autista não sente amor? Sente, gente, ele sente amor, ele tem sentimento. O que ele não sabe é lidar com o interno e o externo, esse ir e vir dessa relação afetiva, tá bom? Frieza, as pessoas igual que respondia que é frieza emocional, né? Frieza emocional. Eu não concordo muito em falar que ele é frio, ou que ele não tem sentimentos, que ele não tem amor, não, tá? Porque eu, assim, esses anos todos na clínica, e por eu ter familiares, né? Eu convivo com a minha irmã, já tem 54 anos, e ela é autista e ela tem várias outras comorbidades, né? Como oligofrenia, e agora também tem os surtos psicóticos, porque no caso dela é autismo severo, né? Então ela tem oligofrenia, ela tem o que é oligofrenia, né? É um retardo mental, sabe? Então, assim, ela tem o autismo severo, ela tem oligofrenia, né? E ainda ela tem os surtos psicóticos, tá? Então, olha para você ver, hoje eu fico lembrando, né, quando eu vejo assim, na época quando ela era criança, eu lembro que ela só comia pãozinho doce. E meu pai, a gente não entendia, a gente achava que meu pai estava puxando o saco dela. A gente era pequeno, né, não sabia disso. Mas ela não comia outro pão se não fosse o pão doce. Ela começava a gritar, se jogava no chão e fazia uma pirraça, e todo mundo achava que era pirraça ali, achava que era pirraça. Todo mundo falava assim, é a queridinha do papai, mas ninguém entendia naquela época, né? Ela ia para a escola e ela não conseguia brincar com outras crianças. Ela levava a bonequinha para a escola, aquelas bonequinhas de pano na época, e a minha mãe fala, e eu lembro disso, ela sempre apanhava quando chegava em casa porque ela destruía as bonecas todas. Então, olha, o severo tem uma forma diferente de brincar,
tá? Ele brinca jogando as coisas, ou quebrando, ou destruindo, tá? Ele não tem muito, ele não sabe muito a função do brinquedo. Um carrinho, por exemplo, né, que o menininho vai brincar numa estradinha e consegue conversar com outro coleguinha. Ah, põe aí, põe a mamãe aqui que a gente vai levá-la para a escola no carrinho, vamos lá. Ele não tem isso, tá? A forma de brincar dele é totalmente diferenciado. Não, ele não entende isso, sabe? Não entende. Então a minha irmã chegava em casa com a boneca toda destruída. E ela agredia outras crianças porque as crianças não entendiam, né? E eu imagino, gente, ela tem 54 anos. Imagina 54 anos, há quanto tempo atrás? Na escola, né? Olha só. Hoje nós já temos nossos direitos, né? Inclusive eu tenho uma irmã que é advogada. Graças a Deus, né, que eu tenho uma irmã que é advogada, tenho um cunhado que é advogado e corre atrás dos benefícios, né, e assim, foi muito importante porque eu tenho também uma outra irmã que é psicóloga clínica, eu também me formei em psicologia clínica, então isso ajudou muito a gente, assim, a entender melhor a situação da minha irmã, né. E nós temos, por exemplo, tem autismo severo, tem autismo leve, tem autismo moderado, imagina só, né? Então nós tivemos que aprender a se comunicar, aprender a lidar com o diagnóstico desde cedo. Minha mãe vivia no Hospital da Baleia procurando o diagnóstico para minha filha, para minha irmã, né? Para minha irmã. Ela ia para um lado, ia para o outro, o tempo todo procurando entender melhor. Naquela época não havia isso, né? Não havia o entendimento sobre, não tinha conhecimento e nem divulgação. Por isso que hoje eu fico assim, vocês me veem trabalhando com autismo o tempo todo, porque eu assim fico muito preocupada com a falta de conhecimento. Minha mãe só tinha 3ª série e ela não conseguia, ela não sabia do que se tratava o diagnóstico. E naquela época também, quase as pessoas não sabiam muito falar sobre o diagnóstico. Aí, semana passada, teve uma pergunta assim, Cris, virou epidemia, né, do diagnóstico de autismo? Não, gente, não virou epidemia de diagnóstico de autismo. É porque agora está tendo mais conhecimento, mais divulgação, mais conscientização sobre o diagnóstico, sobre o assunto. À medida, por isso que eu estou aqui, tá? E eu tento divulgar o máximo que eu posso. Nós precisamos divulgar conhecimento. E de forma simples, sabe? De forma simples, para que qualquer pessoa com nível cultural que ela tenha, ela consiga cuidar e observar o seu filhinho. Né? Observar o seu filho e procurar um tratamento para ele. Você vê, a minha mãe não tinha conhecimento nenhum. Meu pai tinha conhecimento. Ele sabia. Então ele a protegia, ele protegia a minha irmã, mas ninguém entendia do que se tratava e o que estava acontecendo, né? Então olha para vocês verem, a gente vê que eles têm tem alguns que têm pouca demonstração de dor. Às vezes ele cai, machuca e ele não chora, alguns, tá? Outros já têm uma hipersensibilidade. Então eu falo o seguinte, não adianta colocar na caixinha. O autista, você não pode colocá-lo na caixinha. Esse diagnóstico nunca. Cada pessoa é um indivíduo diferente do outro, tá? O diagnóstico ele é diferencial mesmo. O diagnóstico é clínico, vai depender da história clínica de cada um. Não vai adiantar você tentar colocar na caixinha de jeito nenhum, tá bom? Porque o autismo, gente, é uma síndrome comportamental. É uma síndrome comportamental, ele é caracterizado por isolamento social. O primeiro momento para você observar é o isolamento social. Ele brinca sozinho na escola, ele foge do contato com outras crianças. Um outro mito, é verdade, Cris, que autista não tem medo de conviver com outras pessoas? Não, gente, ele convive. Você leva, por exemplo, o seu filhinho para o aniversário, mas ele vai procurar um cantinho e vai ficar quietinho lá, ele vai procurar um brinquedinho e vai ficar sozinho lá. Ele não vai conseguir ter essa mão dupla de ir e vir de emoções e sentimentos, tá? A forma dele lidar é diferente, é diferenciada,
tá? Existe déficit, gente, déficit de quantitativo e qualitativo da comunicação, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado da forma que você fala com ele, porque se você fala que é o pé da cadeira, ele vai achar que vai poder calçar o sapato na mesa, calçar um sapato no pé da mesa, por exemplo, você fala, o pé da mesa, né? Vai lá, pega, ela tá perto, o seu sapato tá do ladinho do pé da cadeira. Aí ele vai pegar o sapatinho e vai calçar o sapatinho no pézinho da cadeira, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado com a linguagem, porque eles não entendem muito piada, sabe, sarcasmo eles não entendem, duplo sentido, palavras que têm duplo sentido, é difícil para o entendimento, né? O autista também, ele tem uma fixação em objetos. Ou, por exemplo, a minha irmã é fixação em cavalo. Tudo dela é cavalo, tudo dela é de cavalo. Chega no aniversário, ela pede a Eliane até hoje, ela tem 54 anos, ela pede assim, Eliane, você vai me dar uma bota de boiadeiro? Pra eu... Foi que ela fala ali, você vai me dar uma bota tem que ser de cowboy. Tudo dela é de cowboy, cinta de cowboy, tudo dela é de cavalo. Aí passa um tempinho, ela acaba de almoçar e fala assim, Cris, o que o cavalo tá fazendo agora? Aí você fala assim, uai, não sei, você tá almoçando, né? Ele deve estar almoçando também, né? Aí você começa a conversar com ela. Aí ela, então tá bom, ponto. Mas ela, tipo assim, você vê que ela nem ouviu a resposta. Aí depois passa um tempinho, ela fala assim, o cavalo agora tá deitado? O assunto dela é só cavalo. Aí tem crianças que é só pássaros, tem crianças que colecionam bichinhos, né? Fantoches, aí os fantoches é só, por exemplo, de passarinho. Aí é fixado, você vê que o pai dá Ben 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enche a casa de Ben 10 para o menino. Porque se der outro presente, ele não quer, tá? O tipo de roupa também que ele vai vestir, ele só usa a mesma roupa. A minha irmã, ela só usa o mesmo tipo de roupa. Se você der outro tipo para ela vai jogar fora. Ela não aceita. E aí a minha mãe ficava chateada com ela porque ela pegava e jogava no rio. Porque na perto da minha casa tinha um rio. Então a minha mãe dava um outro tipo de roupa para ela pegava aquela roupa e jogava fora. A minha mãe, a roupa que eu te dei! Aí virava aquela confusão dentro de casa, sabe? Mas assim, é falta de conhecimento do diagnóstico. Olha, ela jogava fora. Eu conheço também crianças que, às vezes, a mãe faz um aniversário da criança autista e aí os amigos, né, levam outro tipo de presente. E ele faz uma birra, ele tem crises e crises. Eu já fui no aniversário e eu já sabia do que ele gostava. Então ele ficou com o meu presente, mas os outros ele jogou fora, que a pessoa não entendia muito bem, sabe? Então, assim... Os padrões de comportamento, gente, então fica atento no padrão de comportamento, as atividades, né, interesses deles são restritos, são estereotipados, tá? Às vezes eles têm movimentos, né, estereotipados também, sabe? No caso da minha irmã, ela fica batendo a mão o tempo todo assim, ela fica assim o tempo todo assim, aí fica assim, bater, e grita, sabe? Aí grita alto mesmo e bate a mão com força. Às vezes bate a cabeça na parede, aí você tem que... Porque é severo. Aí você tem que falar assim, vai machucar. Aí quando ela vai bater a mão na a cabeça na parede, a minha irmã coloca a mão para ela bater assim, sabe? Aí ensinou ela a colocar um travesseiro. Aí ela vai e bate no travesseiro. Então, assim, tem vários sintomas, várias atitudes dela, no comportamento dela, né? Que tá ali, gente, tá ali, é severo. É só, né? A família prestar atenção, né? A família tem que prestar atenção, sabe? Isso. Então, assim, tem vários sintomas. Gente, e eles, na adolescência, ela já foi abusada pela inocência. Nossa. E ela, um corpo bonito, né? Era bonita. E eu falo era bonita porque com o tempo a medicação foi deformando. Hoje você já consegue perceber, né? Você consegue perceber o retardo mental, você consegue perceber a oligofrenia, você consegue perceber a esquizofrenia, porque às vezes ela fala assim, minha mão virou, olha, minha mão tá parecendo um macaco. É um macaco, a mão de macaco. Ela fala que tem bicho andando nela, Nossa. que tem gente atrás dela. Aí já são os delírios, né? Já é psicose, tá vendo? Então eu falo, o autista, ele pode vir com como... igual a menina perguntou aqui, Fabiola, né? A Fabiola perguntou, Cris,
Se autista é só autismo? Não, Fabíola, pode haver comorbidades, tá? Sim. Por exemplo, no caso da minha irmã, ou você também deve observar vários outros casos, casos clínicos que eu recebo, quando eu vou ver, assim, eu faço o diagnóstico TDAH, eu falei, opa, tem coisa aí. Né? Aí quando a gente vai aprofundando no diagnóstico, a gente vê que não é só TDAH, existe ali autismo leve, né? Ou existe um moderado, sabe? Às vezes, também uma outra coisa que é muito importante, como eu já trabalhei no CIP, né? No Centro de Internação Provisória de Menores Infratores, eu via muito casos de autistas, sabe? Então eu falo que existe autistas com psicopatia e existe autistas psicóticos, que são diferentes. Tá? Psicose é esquizofrenia, tá, gente? Psicose é esquizofrenia. É um caso de loucura, né? Loucura. No caso de oligofrenia, é retardos mentais, né? São atrasos. Tá bom? Eu vou falar assim que fica mais fácil. A língua popular, né? Para a língua popular, para todo mundo entenda. E quando eu grande, falo retardo mental, inclusive colocaram o nome de oligofrenia para ficar mais suave, né? Então pode haver sim, pode haver caso de autista que tem TDAH, que tem TOC, que tem demência, tá? Também. Que tem psicose, que tem... Eu vou falar até psicopatia, que a gente via dentro, né, lá do CIP, né, no Centro de Internação Provisória, havia isso lá, sabe? Então, gente, eles ficam repetindo palavras, frases, pode haver egolalia. A minha irmã, por exemplo, ela tem uma hora que ela fica assim, quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai. Ela, ecolalia é eco, a palavra fica em eco, ela repete várias vezes a mesma palavra. Tem no caso da dificuldade da dicção, tá? Aquela fala muito lento, aquela voz. Vocês perceberam que o Vitor Mendonça, né? Ele tem uma dificuldade na fala. Vocês percebem isso, né? Ele não fez fono, né? Pouco, mas tem, né? Aquela voz assim mais lenta. Quando ele vai conversar é bem distante, assim. Você tem que dar uma pausa, né? Mas assim. Mas eu falo prolongada. Gente, é muita coisa. Vamos lá. É muita coisa, doutora, só que mais 2 minutinhos só. Vamos lá. E é bom, deixa eu doutora, passar. esse assunto é interessante, porque aí na próxima semana, aí a senhora pode dar continuidade. E também os ouvintes que tiverem dúvida, pode estar ligando aí para a senhora também, né? Pode estar deixando recado aí também no WhatsApp. Lógico, pode. Principalmente a família que está passando, né, doutora? Isso. Às vezes a mãe já vê isso no filho, a avó que cuida do neto já vê esses sinais, né? Esses sinais. E quer aprofundar mais no assunto, pode estar deixando para a senhora recado em qual o telefone que tem o WhatsApp? 993. Então vamos lá. Não, perdão. 992. Ui, esse é o outro, né? Peraí, porque são 3, gente. Eu tenho 3 telefones. Tem um que é da rádio. Vamos pegar esse que é o da rádio, que é mais fácil. Então vamos lá. Que é onde chegam todas as mensagens para mim. Vamos. 991 20 02 20. Isso. Aí vamos repetir, doutora? 991 20 02 20. Então, só para eu fechar, tá? Porque tem um pessoal pedindo aqui que estão querendo observar as crianças, gente. E vocês precisam mesmo observar as crianças desde o nascimento, tá? Desde o nascimento. A falta de sono, gente, a falta de sono do bebezinho, tem que ficar atento. Quando você estiver amamentando o seu filho, você olhe, vê se ele tá te olhando mesmo, se ele tá olhando com comunicar. Se ele estiver olhando para você e tá correspondendo com sorriso, você brinca, ele sorri, ele te dá. Quando vai crescendo um pouquinho, 2 meses, você pede para dar tchau, tá? Pede para dar tchau, vê se ele corresponde a esse tchau, sabe? Seu. Pede para mandar beijinho, tchau. Essa comunicação afetiva, você vai treinando desde pequenininho. Você brinca com ele quando ele é bebezinho e vê se ele corresponde. Você pode observar isso já na amamentação, gente. A criança, se ela tem dificuldade de dormir, o bebezinho tem muita dificuldade de dormir. Mesmo minha irmã, por exemplo, ela não dormia. Minha mãe fala que ela passava noites e noites acordadas.
acordada. E até hoje ela tem dificuldade para dormir. É só com medicação que ela dorme, sabe? Então tem muita dificuldade. Eles têm dificuldade de seguir orientações, tá? Dificuldade em entender as regras sociais, eles não entendem muito bem. Por exemplo, ela almoça uma vez, aí ela pede mais, se você for corresponder, ela vai almoçar, ela vai comer 10 pratos, eles não têm noção do limite, sabe? Eu tô falando do grave, né? Do severo. O comportamento pode ser hiperativo demais, mas também pode ser hipotônico demais, aquele que é lento demais, muito lento. O olhar dele, gente, é aquele olhar fixo peculiar. Você vê que ele está olhando, mas ele não está olhando para você. Ele está olhando para ele mesmo, sabe? O tempo todo assim. Ele tem dificuldade de explicar o que quer. Por exemplo, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o autista severo, ele nem pede água. Ele não pede água. Você tem que dar água para ele. Você tem que perguntar ou entregar um copo com água para ele, porque às vezes ele não pede. O moderado, ele já pega a sua mão e leva e mostra o filtro, tá? Ele mostra o que ele quer. Aí ele não fala assim, por exemplo, a Lu quer água. Ele fala assim, a Lulu quer água. Ele fala Lulu como se fosse uma outra pessoa, tá? Ele fala assim, ele não fala assim, pega água para mim, ou eu quero água. Ele não fala assim, ele fala assim, a Lulu, fica parecendo que é uma outra pessoa, né? A Lulu quer água, sabe? Então, assim, aqueles maneirismos, gente, tem que olhar muito cuidado, aqueles padrões de movimento da criança, né? Estereotipada, por exemplo. Às vezes ele brinca só de uma forma com o brinquedo, ou balançar a cabeça, a mão, isso que eu falei sobre tem até um exemplo da minha irmã, né? Às vezes ele não gosta de alguns alimentos. Por exemplo, eu tenho um paciente eu até estava comentando semana passada no consultório, que a mãe, ela abriu o danoninho, como sujou do lado de fora do copinho de danoninho, ele começou a gritar. Ele entrou em crise, tá? Então, olha só, então tem que tomar, são os cuidados que você tem que ter, né? Então é isso aí, gente. Doutora, eu quero agradecer a senhora mais uma vez. E semana que vem, né, dá para fazer outro programa, né, doutora? Eu queria falar sobre as escalas de avaliação, sabe? Eu quero falar. Deixar para outro programa, doutora. Nós vamos dar meia hora já de programa. Nós temos a grade ainda. É verdade. É pequenininho, né? 15. Passa rápido. A só já deu 30. Já deu 30? Já. Opa, que coisa boa. Mas é muita coisa. É muita coisa. Eu quero agradecer, porque as pessoas que tiverem dúvida podem estar mandando a senhora no WhatsApp. Eu que agradeço a todos, tá? E eu vou fazer a gravação, vou fazer uma gravação lá no consultório, né? Joia. E aí lá eu vou vou responder a todas essas perguntas que vieram, né? Isso. E lá eu vou ter um tempo maior também, né? A gente vai poder passar uma hora. Tem que ser tudo rapidinho. Tudo rapidinho, 15 minutos, 30 minutos, é rapidinho. Aí o tempo voa e já tem outro para chegar, aí não dá tempo. Então, doutora... Então, um grande abraço para todos vocês. E aí, eu vou fazer uma live eu vou fazer detalhadamente para vocês, tá? Vou falar tudo sobre o severo, como faz falar do comportamento, da medicação, do desenvolvimento cognitivo, falar tudo, tá bom? Do severo, do leve e do moderado para vocês. Com maior, assim, vai ser um tempo maior, tá? Sim. Então não percam a live sobre autismo, porque a informação é o que vai nos ajudar na conscientização e correr atrás dos nossos direitos, tá bom? Aí você não precisa ter só uma irmã não precisa ser uma irmã que seja advogada para correr atrás dos seus direitos, né? Você vai poder recorrer ao SUS e vários outros órgãos para buscar os seus direitos, tá bem, gente? Um grande abraço para vocês e tchau! Então, minha gente, olha, para as pessoas que estão aí do outro lado,